paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presentes a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: Deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: Fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, depois disso partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntaram-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: Queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: Ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Entretanto, Isaque tinha voltado no poço de Lacai-Roi e habitava no Neguebe. Uma tarde que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Livro do Gênesis, capítulo 25. Abraão tomou outra mulher chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zanra, Jequsã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jequsã gerou Sabe e Dandã, dos quais foram filhos o Assurim, os Latussim e os Laomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofé, Enoque, Abida e Edalda. Estes foram todos os filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhe deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Maquipela, situada na terra de Efron, filho de Seó, o Iteu, defronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Et. É lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lacai-Roi. Eis a descendência de Ismael, filho de Agá, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaote. Em seguida, Sedá, Adbiel, Mabissã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acompanhamentos. 12 chefes de suas tribos.
A duração de vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito, na direção de Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos seus irmãos. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Batuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: Se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: Tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixe-me comer um pouco essa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome a Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Juro-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Livro do Gênesis, capítulo 26. Sobreveu uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu e lhe disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu. Dar-lhe-ei todas essas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo: É minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Porque respondeu-lhe Isaque: Eu temia que me matasse por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor abençoava, e este homem cresceu e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos, e os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de teu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornastes muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque, e tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou aí.
Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes o mesmo nome que o seu pai lhe tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe tinham contestado. Abriram seus pastores o segundo poço, mas surgiu uma outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Reobote, porque agora disse-lhe o Senhor: nós, pois, ao largue e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois dali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Tendo Jesus descido as montanhas, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não digais a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Salmo do dia, Salmo 6, dos versículos 7 ao 11. Eu me esgoto gemendo, todas as noites banho de pranto minha cama. Com lágrimas inundo meu leito, de amargura meus olhos se turvam. Esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu as minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente, cobertos de confusão. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra o Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a que ama e pune o filho a quem muito estima. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos.
Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração, Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.